É uma pena que nós não tenhamos, mas até que tem uma representatividade boa de vereadores aqui, porque na realidade eu gostaria de aproveitar esse momento para nós discutirmos problemas que têm a ver com o Poder Executivo e problemas que têm a ver com o nosso próprio poder. Porque essa é uma discussão presente sempre nas nossas conversas. Me incomoda que no meu julgamento, eu não sou o dono da verdade, mas no meu julgamento, os meus colegas vereadores, a maioria deles abre mão da autoridade que nós detemos enquanto poder. E em várias situações, isto fica, para mim, demonstrado. Então, a minha fala de hoje tem a ver conosco, enquanto poder, e tem a ver com o Poder Executivo. Eu não sei qual é, pedagogicamente, didaticamente, como um professor que prepara uma aula antes, o que eu explico melhor para os meus alunos, de tal modo que a discussão seja mais interessante. Eu vou começar por aquilo que é mais grave na minha avaliação, que está sendo objeto de discussão pela segunda vez na sociedade de Niterói, e que diz respeito a uma obra que está ocorrendo no Morro da Viração, ali em São Francisco. Hein? Não, não é outra não, é a mesma. Pela segunda vez o Globo Niterói está dedicando uma matéria à obra que existe no Morro da Viração. Você está aí? Cara, esqueci seu nome. Mauro. Aqui, Mauro. Deixa eu localizar aqui, eu não sei se a primeira página está melhor, do Globo Niterói, depois eu vou para a página de dentro, um minutinho só. Bom, vamos direto aqui. Bagueira, nos estudos que a gente está fazendo para melhorar o equipamento da TV Câmara, uma coisa que a gente vai ter que discutir com os nossos técnicos é a possibilidade de que os vereadores, quando tiverem coisas para mostrar, isso possa ser filmado, gravado e eles colocarem na tela, para o pessoal que está em casa, porque essa operação de você pegar na câmera, que é o que eu vou pedir a ele para fazer agora, embargo à obra é desrespeitado. E aqui na parte de baixo, Mauro, vê se você consegue pegar a obra que é lá no alto do Morro da Viração. Um dos recursos, Bagueira, que a gente vai ter que ir conversando aí com o pessoal técnico da Câmara, é que estas matérias de jornal, etc., elas possam ser filmadas, porque isso é muito simples. E em vez da gente ficar mostrando aqui, a gente cita, já tem uma combinação, cada vereador vai dizer ao pessoal da área técnica que a gente quer que mostre, e isso é projetado na tela. Fica muito mais fácil para quem está aqui e quem está em casa verificar. Olha o título da obra. Embargo à obra desrespeitado. Vistoria técnica identificou irregularidades em construção. A quarta-feira de cinzas foi de descanso para muitos trabalhadores. O privilégio, no entanto, não foi compartilhado pelos operários que fazem a construção de um casarão no Morro da Viração, em São Francisco. Para quem não é da região da Zona Sul ou da Zona de São Francisco, Morro da Viração, que muita gente não sabe, é o morro onde fica o Parque da Cidade. O Morro da Viração é muito maior que o Parque da Cidade, mas o Parque da Cidade fica no Morro da Viração. Tem acesso pelo Maceió, tem acesso pela praia, onde morava o nosso saudoso amigo, ex-prefeito João Sampaio, morava ali na subida. Claro que não há nada de errado em trabalhar na ressaca do carnaval. Claro que não há nada de errado em trabalhar na ressaca do carnaval. O problema é que a obra em questão está embargada pela prefeitura desde janeiro. Antes de flagrar, desde janeiro. Antes de flagrar operários em ação na quarta, o Globo Niterói já havia encontrado homens trabalhando na obra uma semana antes. A licença
para a construção é controversa. Foi concedida pela gestão municipal anterior, Jorge Roberto, Cristina Monerá, na Secretaria de Urbanismo, Hamilton Pitanga, na Secretaria de Governo, Zeca Bocazel, na Secretaria de Obras, e prefeito Jorge Roberto Silveira. Foi concedida pela gestão municipal anterior, supostamente a pedido de um ex-deputado federal. A continuação da obra, no entanto, foi suspensa pela administração atual, que instaurou uma comissão para vistoriar e apurar a suspeita de que estaria desrespeitando o projeto original. Ao longo dos últimos 3 meses, muito foi feito por operários. Em janeiro havia apenas estruturas de ferro e poucas paredes construídas. Em janeiro. Hoje, já é possível ver que o acabamento das muretas, das varandas, está quase pronto e que plantas adornam os varandões. Na última sexta-feira, a comissão administrativa da prefeitura esteve no local da obra e fez uma vistoria técnica. Não foi do embargo. Fez uma vistoria técnica na continuidade das obras, de uma obra embargada. É o que está dizendo a matéria. Se o jornalista, que é um profissional de comunicação, está escrevendo errado, é algo que ele vai ter que esclarecer depois. Ele está dizendo que a comissão da prefeitura foi fazer uma vistoria da obra embargada. Para mim, se a obra está embargada, tinha que levar a polícia e prender quem ficou dando continuidade a uma obra embargada. De acordo, vistoria técnica para apurar se a construção está de acordo com o projeto licenciado. Mas não foi embargada? Segundo a Secretaria de Urbanismo, o relatório da análise deve ser concluído ao longo desta semana, porque teve uma matéria do Globo Niterói. Mas na anterior, disseram que também acabaria na semana a auditoria da obra. Axel Grael, vice-prefeito e ambientalista, adiantou que a vistoria identificou inadequações em relação ao tamanho da casa. Isto é, eu não estou qualificando se a obra está sendo embargada porque ela foi construída em área de proteção ambiental. Eu quero saber se o tamanho do crime é de 200 metros quadrados ou 300 metros quadrados de construção de obra, ou se a obra pode ou não pode ser feita no Morro da Viração. Eu não quero discutir se o crime é um crime de uma casa com 300 metros quadrados, ou se ele é um crime menor, porque a casa tem 200 metros quadrados. É crime ou não é crime ambiental construído numa área de preservação ambiental? É crime ou não é crime responsabilidade administrativa da gestão anterior ter autorizado a obra num local de proteção ambiental? Repetindo, Axel Grael, vice-prefeito e ambientalista, adiantou que a vistoria identificou inadequações em relação ao tamanho da casa. O ambientalista detectou irregularidades em relação ao tamanho da casa. Segundo ele, a altura da construção, que teve licença para no máximo 9,70 metros, está acima do... 9,70 metros foi um valor que a gente estabeleceu num determinado lugar da cidade, que depois foi alvo de uma fraude. 9,70 metros, passou para 14,70. Além disso, só alguns de nós sabem do que eu estou falando, isso não interessa no momento presente. Além disso, o casarão ocupa uma área maior do terreno do que a permitida. Técnicos identificaram diversas inconformidades. Agora, a conclusão da comissão passará pela Secretaria de Urbanismo e deverá chegar à Procuradoria do município, que vai propor medidas duríssimas. Duríssimas. O Raposo, que é o Procurador-Geral, vai propor medidas que eu imagino, enquanto o Raposo, apesar de não ser raposa, é raposo, vai propor medidas duríssimas. Pela legislação, elas podem ir da adequação à demolição da casa, afirma o vice-prefeito, a demolição da casa. Mas ela continua sendo construída para ficar mais robusta, para tornar mais difícil a demolição, que se for decidida vai ser paga com o dinheiro do povo de Niterói. Teria sido melhor
cumprir com a polícia o papel e a autoridade municipal dizer, está embargada, não toque mais nada. Ou não. Eu queria que a base do governo me explicasse por que a autoridade do município, Rodrigo é prefeito, para quê? Axel Grael é vice-prefeito, para quê? Para embargar uma obra e agora eu vou aguardar uma análise jurídica. Segundo Grael, no momento da vistoria, que foi olha só, Galo, olha só, depois disso é que eu sou amigo do Chico D'Angelo, tenho relação construída há muitos e muitos anos com o secretário de saúde, daí, não me envergonho disso. Mas eu nunca combinei com o Chico, eu vou fazer uma inspeção no Carlos Tortelli, dizendo para ele, ó, Chico, eu vou aí agora, hein? Aí dou ao Chico a chance de ele arrumar, ficar tudo bonitinho, e eu não ver absolutamente nada. Pois bem, segundo Grael, no momento da vistoria, que foi agendada com o responsável pela obra, eu vou agendar com os responsáveis pela obra, criminosos, desrespeitadoras do embargo da prefeitura, eu vou agendar uma visita. Tá de brincadeira. Será que eu estou errado? Eu sempre reclamo. A base do governo, pega o microfone, vai para ali e prova, Paulo, você está sendo radical. Você está sendo exagerado. Não, mas peraí, mas me prova que eu estou errado. Foi agendado com um criminoso que eu ia lá vistoriar o crime que ele estava cometendo. Não, mas tem líder a prefeitura. Ah, você está cobrando o CAU, é isso? É o CAU que tem que responder. Vai responder amanhã. Você me permite só um minutinho? Claro. Na sua fala sobre... Mas não agendou com você, nem comigo. Sobre agendamento, sobre fiscalização. Vereador, você sabe que fiscalização de obra, ela é diferente de uma fiscalização de uma comissão que vai no hospital, no órgão público. E que geralmente, quando você faz uma vistoria, uma grande parte, estou falando porque até o vereador sabe que eu tenho minhas casinhas que eu construo, eles marcam horário para fazer uma vistoria. E isso isso é de praxe, que eles dizem, olha, eu estou indo para fazer a vistoria, para inclusive ter alguma obra embargada. Não estou falando de obra embargada. Mas essa é a questão, a diferença é essa, Maria. Suas obras estão legais. Até para poder ter uma pessoa para receber o laudo. Tem que ter alguém responsável para poder receber o laudo. Olha só, a obra aqui está com esse documento, você está recebendo esse laudo aqui. Magueira, qual é a diferença crucial? Nenhuma das suas obras estavam embargadas. Não. Se a obra está embargada, não cabe nem a prefeitura fazer uma ação de fiscalização. Tem que ir para o oficial de justiça lá e mandar. Isso aí é uma outra coisa, mas... Essa é a questão. Essa é a questão. Eu, por exemplo, se ainda tivesse no conselho do CREA, eu ia com a minha carteira, porque o conselheiro do CREA é fiscal natural. Eu usaria o duplo papel, convidaria Paulo Henrique para ter testemunha, eu e Paulo Henrique. Carteira do CREA, abre a porta que eu quero fiscalizar. Chamo o engenheiro responsável ou o operário e fiscalizava enquanto conselheiro do CREA. No duplo papel de conselheiro do CREA, que é fiscal natural de qualquer obra, ainda mais uma obra embargada. Mas a diferença entre as obras que você faz e esta obra em questão é que ela está embargada. E aí eu estou dizendo, segundo o Grael está dizendo a matéria, no momento da vistoria, que foi agendada com os responsáveis pela obra, não foi encontrado qualquer operário trabalhando. Aí eu combino com o criminoso que vou lá fazer a vistoria, o criminoso vai ficar trabalhando na obra embargada? Sabe, aí é complicado. O Axel, do Rodrigo, eu já disse isso várias vezes. Do Rodrigo eu espero tudo, porque o Rodrigo nunca teve a responsabilidade de trabalhar em coisas que lhe fossem cobradas resultado, e isso não é um crime obrigatoriamente. O fato do Rodrigo ter sido vereador, liderança estudantil, vereador, deputado e prefeito, foi tudo com voto. Eu posso até questionar a qualidade do voto de quem
o fez deputado, o fez prefeito. Mas ele é prefeito com voto. Então ele tem autoridade, está se dedicando a fazer o trabalho dele. Aliás, está fazendo como prefeito, ou tentando, muito melhor que o vereador. Como vereador não tem nenhuma consideração pelo trabalho do Rodrigo. Não teve nada. Como prefeito está tentando. Agora, o Axel não. O Axel tem uma experiência de ter trabalhado em vários órgãos públicos, na Serla, na FEEMA, antes da FEEMA virar INEA. Só saiu recentemente por um desacordo entre ele e o Carlos Mink, e agora voltou às pazes quando virou vice-prefeito do Rodrigo, porque estava rompido com o governo Sérgio Cabral. Pois bem, do Axel não. O Axel dá uma declaração de que no momento que a vistoria foi feita, combinada com os criminosos, não havia nenhum operário. Ele imaginava o quê? Que houvesse operário, o fiscal da prefeitura ver que o embargo estava sendo desrespeitado? Está escrito aqui, pô. Eu fico tentando ver até que ponto eu estou interpretando errado. Aí está como declaração do Axel. Como ambientalista, acredito que aquele lugar é uma área de proteção permanente. Axel, como ambientalista, você não pode dizer que você acredita que aquilo é uma área de proteção permanente. Como ambientalista, você tem que dizer que aquilo é uma área de proteção permanente. Sabe por quê? Porque nós definimos isso no PUR da Orla da Bahia. Então não tem eu acho ou acredito, não é algo de esperança ou má fé ou boa fé, é o que está na lei. O Morro da Viração, boa parte dele, não é tudo, porque nós temos na base do morro, o João Sampaio morava no entorno do Morro da Viração. Tem condomínios no lado da Rui Barbosa que estão na base do Morro da Viração e vão até uma determinada cota, independente se eu gosto ou não, com base legal. Mas na altura onde essa casa está sendo construída, é área de proteção permanente. Diz o Axel, acredito que aquele local é uma área de proteção permanente. Com o conhecimento dele, de lei, ele não basta acreditar, ele podia ter tempo suficiente para pedir. A lei do PUR da Bahia, ele não dizer o verbo acreditar, ele podia afirmar que é uma área de proteção permanente e a casa nem deveria estar lá. Mais uma vez que a licença foi concedida erroneamente pela antiga gestão, minha expectativa é de que a obra seja paralisada definitivamente, diz Grael. Ele é autoridade. E nesse caso, eu estarei do lado dele na hora que ele mandar demolir, o cara pagando a demolição. Porque tem graça também a gente gastar dinheiro do orçamento do município para derrubar uma casa. A prefeitura afirmou ainda que vem executando ações, olha só. Outro problema, Daniel, não sei se Daniel vai ser candidato a deputado ou não, aí teria que sair da secretaria e voltar para o nosso convívio, que aliás, na minha opinião, não deveria ter saído. Não é porque ele votou em mim, não votou em você não. Eu acho que ele deveria ser vereador. Mas ele optou por ser secretário. Olha aqui, a prefeitura afirmou ainda que vem executando ações de fiscalização ao cumprimento do embargo. Vem exercendo ações de cumprimento do embargo. E que, desde janeiro, quando determinou, olha só, é diferente da sua obra, quando determinou a paralisação, emitiu, Galo, pelo menos 4 multas ao proprietário por não cumprir a determinação. A prefeitura embargou e desde que o embargo foi declarado, já multou 4 vezes e ele continua construindo. Qual é o problema? O problema é que eu acho que a gente é um poder conivente. Paulo, antes de você nessa, você de uma parte rapidamente, só para eu rapidamente. Quer dizer, isso está me cheirando, na verdade, são aliados. Quem quer construir e o governo. Pode ter certeza. Nós, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, antes do Carnaval, nós entramos com uma representação do Ministério Público para cancelar essa obra. Assinei, entreguei ao Ministério Público. Tem mais ou menos aqui 1 mês. Então a gente espera que o Ministério Público, brevemente, rapidamente, intervenha nisso aí
e barra essa obra. Porque isso é um escândalo em Niterói, onde o poder público, que tem a obrigação de encerrar por uma vez por todas, não fica essa questão de multa, isso é apadrinhado. Tem padrinho por aí. Isso é uma vergonha. O dito disso é uma vergonha. Mas eu tenho certeza que o poder do Ministério Público irá barrar essa obra o mais rápido possível e dizer que essa cidade tem ordem por parte do Ministério Público. O governo até agora está totalmente omisso e irresponsável nisso aí. Isso aí, Paulo. Valeu. Bom, eu não posso provar, porque com a interrupção do meu mandato concorrendo à prefeitura pelo PSOL em 2008, no final de 2008, a documentação referente aos meus 2 mandatos estão encaixotadas e eu até hoje, apesar de ter ganho um belo, como dizem, um belo gabinete, que era ocupado imediatamente antes de mim pelo presidente Paulo Bagueira, que me deu a oportunidade de ir ao gabinete que foi do Felipe, que foi do Leonardo e que estava sendo usado pelo Bagueira. Eu não consegui recuperar e arrumar ainda, estou esperando a sala nova, para arrumar uma parte da minha documentação do período 2001 a 2008. Mas eu tenho uma escritura de propriedade de terreno no Morro da Viração, e vou abrir um parênteses. Se eu fosse rico e quisesse ser dono, por exemplo, do Morro do Morcego, e que fosse egoísta o suficiente para não deixar ninguém ouvir o canto de passarinho do Morro do Morcego, eu poderia ter propriedade do Morro do Morcego. Eu só não poderia construir no Morro do Morcego, porque nós, cadê Paulo Henrique? Nós definimos que o Morro do Morcego é uma área de proteção permanente no município de Niterói. Eu, inclusive, ouso dizer que toparia uma discussão a respeito da desapropriação daquilo para transformá-lo num parque municipal. Porque a beleza daquilo não pode, na minha opinião, ser curtida, apreciada pelo proprietário privado. Ele tem a propriedade? Tem. Nós reconhecemos, eu gostaria que não houvesse propriedade privada. Eu defendo outro mundo, mas vivo no capitalismo. No capitalismo, e a Constituição prevê o reconhecimento da propriedade privada, o cara é dono do Morro do Morcego. Então, se essa propriedade tem um valor, mesmo que esse valor seja menor do que aquele que teria se fosse edificável a área, eu acho que uma discussão a ser feita com a sociedade poderia ser desapropriar e transformar aquilo num parque para todos os moradores da cidade de Niterói e quem mais viesse. Vocês imaginam se o parque da cidade fosse propriedade privada, Galo? Ninguém da sociedade de Niterói poderia pular de asa delta ou poderia apreciar a beleza daquele movimento. Então eu não tenho nada contra a discussão a respeito de uma eventual desapropriação de uma área que é privada. Agora, eu tenho a escritura de que uma boa área no Morro da Viração, propriedade não tem nada a ver com edificação. Você pode ter uma propriedade de uma área totalmente edificável e você usá-la para apreciar a natureza, Manuel. A área não edificável. Pois bem, existe uma enorme área cuja escritura eu preciso recuperar, uma enorme área no Morro da Viração de propriedade de 3 pessoas. 3 pessoas. Está em nome de uma empresa que se chama Casa Jorge Editora, Casa Jorge Editorial, que é a empresa que o Jorge Roberto usava para, se eu não me engano, elaborar os livros que ele fez, alguns deles belíssimos, diga-se de passagem. Não foi ele que escreveu, alguns foram o chamado ghostwriter, escritor fantasma, mas tem livros editados pela Jorge Editorial, que posteriormente, eu tenho a escritura, se transformou em Casa Jorge Editorial e Imobiliária, com propriedade e pedido de autorização ao IBAMA de exploração da área, de propriedade de Jorge Roberto Silveira, Hamilton Pitanga
e Zeca Mocasel. Eu preciso recuperar a escritura dessa área, Bruno. Porque eu quero saber se por acaso esta construção não está dentro da área não edificável, como diz o Axel. E aí eu quero o Axel discurso e ação. Se essa área é a área onde está sendo construída, muito provavelmente nós teremos mais um caso de tráfico criminoso de influência. Alguém que tem uma área não edificável garante vendendo para alguém que eu não sei quem é o construtor, não sei quem é o proprietário da casa em construção. A prefeitura sabe, mas que com certeza foi autorizada na gestão da Cristina Monerá. Eu gosto da Cristina. Não tem nada a ver a discussão entre a pessoa, o quanto ela é amável, atenciosa quando foi necessário conversar, discutir, mas foi autorizada na gestão da Cristina Monerá, que fazia, na minha modesta opinião crítica, fazia aquilo que o prefeito Hamilton Pitanga e os mandantes e os governantes de fato da Prefeitura de Niterói queriam que fosse feito. Então, na realidade, nós temos que cobrar que a Prefeitura, especialmente a base, sei que o Cal já está ligando para todos os membros do governo, inclusive já deve ter ligado para o prefeito Rodrigo, que agora deve estar com uma reunião com o presidente da ONU, ou sei lá, do presidente da República, ou o ministro do Desenvolvimento Aeroespacial, não sei com quem ele está reunido, mas deve estar perguntando para obter as explicações. Já tem a resposta? Está esperando. Por que eu acho que essas coisas são feitas na nossa cara, sabe, Barbeira? Porque uma coisa, na minha opinião, é apoiar o governo. E eu não tenho nenhum problema, sempre que necessário, nem eu nem o pessoal, de apoiar o governo. Mas apoiar o governo de maneira acrítica, de maneira incondicional, nos leva a determinadas situações embaraçosas. Embaraçosas que forçam a nós coletivamente, enquanto instituição, pagar mico. Eu quero ver qual vai ser a análise da base a esta proposta de projeto de lei que Rodrigo acabou de mandar para cá. É a mensagem 07 de 2014, de 19 de fevereiro de 2014. Sabe o que essa mensagem diz? Diz aquilo que Valdec falou quando a mensagem foi votada, apresentada pelo Jorge Roberto aqui. O Valdec falou se posicionando contra ela. Diz aquilo que Leonardo Giordano falou quando se posicionou contra ela. Diz aquilo que Renatinho falou quando se posicionou contra ela. E que a base do governo, que era a base do governo Jorge, e que uma parte dela continua como base no governo Rodrigo, com a ajuda de Rodrigo Fará na Comissão de Constituição e Justiça, disse que estava tudo legal. Sabe o que trata isso, Galo? Não, recebeu sim. É que foi para os gabinetes. É que foi um monte que nós recebemos recentemente. Trata de uma mensagem do Rodrigo em que ele quer modificar uma lei que foi a essa casa encaminhada durante o governo Jorge, que tratava, aliás, você também se opôs. Agora eu estou lembrando da tribuna. De vez em quando você desrespeita o Jorge. Você ainda não desrespeitou o Rodrigo, mas Jorge, você fez isso algumas vezes. Que tratava de contratação temporária. Lembra dessa mensagem? Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência com o intuito de submeter à apreciação dos ilustres pares dessa egrégia Câmara o projeto de lei anexo que versa sobre a contratação de pessoal pela administração pública, direta e indireta do município, por tempo determinado, temporária, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9
do artigo 37 da Constituição Federal e artigo 89, inciso 3, a Lei Orgânica do Município de Niterói. E aqui, sabe o que ele diz, Galo? Ele está fazendo isso para consertar um erro da lei anterior. Porque a lei anterior Rio de Janeiro, é inconstitucional. Os garis, A lei anterior foi votada. acertadamente, inteligentemente, Independente do voto. fizeram aquela greve, Emanuel. pedindo e solicitando um salário justo. Eles levantaram todos os argumentos dizendo que você não pode ter contratação temporária, a não ser em casos de quê? Calamidade, em casos excepcionais, como previsto na Constituição. Qual era a excepcionalidade de uma administração que tem a capacidade de fazer PPA, de fazer LDO, de fazer LOA, prevendo e planejando os concursos públicos? Volney, por exemplo, saiu da Secretaria de Segurança cansado, não foi por isso, mas também cansado de pedir a Jorge autorização para fazer concurso para guarda. E nós aprovamos concurso para guarda no outro dia. Mandou, aprovamos na mesma hora. Imediatamente após a aprovação de quê? Do PCCR e da guarda. Aliás, não sei porque que trocaram esse nome. PCCR. Tudo é PCCS. A guarda virou PCCR. Em vez de salário, remuneração. Sofistiquei, né? O salário continua uma porcaria, mas agora não é um salário porcaria, é uma remuneração porcaria. Porque em vez de salário, trocou para remuneração. Era PCCS, agora virou PCCR. Qual é a diferença, Bruno? O salário é uma porcaria, mas agora eles não podem dizer que o salário da guarda é uma porcaria, porque a remuneração é uma vereador, concluir. Está gostando ou não gostando? Tem alguma coisa a dizer para defender o governo ou não? Já começa a cortar. Mas tem alguma coisa para defender o governo ou não? Olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui pelo governo. Representação por inconstitucionalidade, Galo. A Lei Municipal 2.794... Paulo, se eu não me engano, muito de quando ela é, Galo? 20 de dezembro de 2010. E se eu não me engano, Paulo, eu vou consultar, mas foi uma representação de inconstitucionalidade julgada pelo TJ e a lei foi julgada inconstitucional pela unanimidade dos membros do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, que é quase que enfim, um fato muito raro. Excepcional. É muito excepcional. Excepcional. Ela era o problema não é esse, o problema é que Renatinho falou isso, Valdez falou isso. Eu tenho que rever, Galo, para não cometer injustiça. A chamada oposição não é porque nós somos os paladinos da defesa dos interesses dos trabalhadores, não. Eu não sou paladino da defesa dos direitos do trabalhador da administração direta, não. Estou de olho em Galo. Conversa com o Rodrigo toda hora sobre isso. E o Rodrigo, Embromation. Tem até a música. Embromation, let's Embromation. Só Embromation. Quero saber quanto tempo vai levar essa Embromation. Já falei pro Toninho. Se eu, quando era sindicalista, diante dessa Embromation, tinha greve há muito tempo. E greve com piquete. Porque uma parte dos trabalhadores querem ter as benesses da luta de alguns, mas não querem se comprometer com um presidente de sindicato que no passado, não muito distante, foi reprimido pela administração da prefeitura e que voltou depois de muita luta para ser presidente do sindicato dos funcionários públicos. Essa é a verdade. Agora, se esquece do passado e as pessoas, muitas delas, não sabem o que significa você, por lutar e representar uma determinada categoria, sofrer o revés de uma demissão, de uma perseguição política que te afastou do convívio dos seus pares, que você teve por direito durante muitos anos. É o caso do presidente do sindicato dos funcionários públicos municipais da nossa cidade, o companheiro Toninho. Eu, se fosse o Toninho, já tinha armado greve há muito tempo. Já tinha. Eu respeito a dinâmica do movimento dos trabalhadores. Na hora que eles decidirem qualquer que seja a decisão, eu estarei do lado deles e do lado do Galo. Um minutinho, só para dizer que o Toninho, ele está tentando mobilizar. Ele tem ido para debaixo da prefeitura com carro de som, vai lá na Secretaria de Fazenda, ele denunciou os altos salários
pago para alguns secretários. O Tuninho, ele está fazendo o papel dele como comandante, líder. O problema maior é que a administração direta são pessoas, são poucas pessoas, e as poucas que têm, alguns têm alguns cargos na estrutura da prefeitura, e pessoas têm medo de perseguição. Mas Tuninho não. Tuninho bota a cara na reta, e eu digo para você, eu sou funcionário público há 33 anos, e eu estou do lado da classe. Eu vou lutar até o fim do último dia do meu mandato para que a classe seja reconhecida. Nem que isso faça com que eu rompa com o governo. Eu tenho um lado, isso eu já deixei claro para o Rodrigo, já deixei claro para todas aquelas pessoas. Se for preciso romper com o governo e ficar junto com a minha classe, eu vou estar junto com a minha classe, de baixo, tem participado das manifestações, tem ficado junto com ele, mas ele tem um critério, junto com o sindicato, com a diretoria, o qual eu faço parte do conselho, de não abrir o microfone para políticos, seja a favor ou contra, entendeu? Isso foi uma proposta decidida dentro do sindicato, mas sempre quando eu posso e quando eu tenho conhecimento, eu estou do lado deles, debaixo da prefeitura, na frente da Secretaria de Fazenda, e lutar até o último dia do meu mandato pelo reconhecimento dessa classe tão sofrida que é o funcionário público municipal. Ainda bem que Vossa Excelência sabe que não está sozinho. Tem a solidariedade da bancada do PSOL. Não posso falar pela bancada do PSDB, mas a liderança do PSDB está aqui. E tem a solidariedade do líder do governo, que já declarou para mim secretamente, eu vou tornar público, que se não sair o PCCS ou o PCCR da administração direta, ele não é mais líder do governo. Não, ele disse para mim que... Vossa Excelência mesmo, tu não tem Vossa Excelência mesmo. É evidente, pode falar. É evidente que Vossa Excelência não queria declarar isso de público. Mas eu desculpo. Vou dizer a Vossa Excelência uma coisa. Com relação a esse assunto, eu não tenho dúvida que tanto o Tuninho quanto o Gal têm razão em número, gênero e grau. Eu tenho trabalhado constantemente nesse assunto para tentar ajudá-los, tenho participado de algumas reuniões com eles, mas não tenha dúvida que nós vamos chegar ao meio termo com relação a esse assunto. Eu acho que chegou o momento de esse tema, especificamente esse tema, Galo, ter uma solução. Não tem mais como a gente continuar protelando. Eu acho que tem que ter uma solução imediata com relação a isso. Porque daqui a pouco eles vão conseguir o PCCS dele, vamos chamar de PCCS, não de PCCR, e as pessoas vão estar falecidas. Pô. Então é um problema é um problema social grave. Eu não tenho a dúvida que o governo vai chegar ao meio termo com a administração direta. Então, na realidade, só para voltar... Agora, não esqueci do problema ainda da casa lá do que Vossa Excelência tem dito aí, não. Estou esperando uma informação do governo para poder... Mas o Rodrigo está na ONU ou está em Niterói? Não, eu estou falando diretamente com o vice-prefeito Axel Grael, que foi a pessoa que deu a entrevista. Está certo. Na realidade, eu vou ler só um pedaço e tentar encaminhar para o fecho. Representação por inconstitucionalidade. A lei em questão, que é a Lei 2.794, de 20 de dezembro de 2010. Ganhando o carnaval na realidade, voltando pressionado pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado. Pressionado de que maneira? Pressionado porque médico de família de uma hora para outra tem que ter concurso. O TCE tolerou a vida inteira a relação promíscua e a maneira de contratação de mão de obra envolvendo associação de morador e comunidade. Foi tolerado ao longo do tempo. Eu sempre fui contra e defendi concurso público. Mas o Tribunal de Contas sempre aceitou isso. De uma hora para outra, secretários de saúde e prefeitos, fosse o Jorge e agora o Rodrigo, se continuar com médico de família, sem ser de fundação, sem ser de OS, isso é criminoso. Olha a criação da dificuldade para vender facilidade. Então os prefeitos viraram. Eu estou do lado do Rodrigo. Se o TCE quiser prender o Rodrigo, se ele não der uma solução rápida para o médico de família. Porque esse TCE é corrupto, não o corpo técnico. Esses conselheiros do tribunal toleraram essa relação promíscua durante décadas. Desde a época que isso foi introduzido, no final do governo Jorge e no início do governo João Sampaio, com Gilson Cantarino, secretário de saúde do Jorge, que depois continuou na administração do João Sampaio. Então isso foi tolerado.
Eu crio uma relação, comunidade, serviço, programa médico de família, e depois que ele está consolidado atendendo 90 mil pessoas, eu digo, olha, se você não der uma solução para esse negócio aí com a associação de morador, eu te prendo e eu te multo. Pô, que negócio é esse? Por que quando estava no início do programa, não disse que a natureza empregatícia estava equivocada e não contratou corretamente via concurso? Deixou o programa se consolidar, tem uma abrangência que, se não é de toda a cidade, se eu não me engano, está atendendo hoje a cerca de 100 mil pessoas, aí eu chego e corto. E criminalizo, seja o Chico D'Angelo, seja o Rodrigo, seja o Jorge na gestão anterior, eu discordo disso. Está errado. Mas olha só, essa lei de 20 de dezembro de 2010 dispõe sobre a contratação de pessoal por prazo determinado pela administração pública direta e indireta do município. A lei foi impugnada, isso aqui me irrita na nossa relação. Eu não tenho nenhum problema em dizer que irrita. Porque do mesmo jeito que eu fico feliz de torcer pelo Botafogo no arquibancada com você, fico irritado de você não votar comigo quando eu digo que isso é inconstitucional e você confia no Rodrigo Fará e confia no Cal e vota com ele. Você entendeu? A irritação não é pessoal, é uma divergência de natureza política. Por que a gente não para pensar e ouvir nos argumentos um do outro? Porque nós vamos agora coletivamente pagar mico. Por que a lei foi impugnada? Porque não especifica, Galo, as hipóteses em que autoriza a contratação temporária, adotando redação genérica que culmina por atribuir ao chefe do Poder Executivo em procedimento administrativo, não legal, administrativo. Abre aspas, a justificação acerca da ocorrência das situações, fecha aspas. É o artigo 5º da lei, isso é uma aberração. Em outras palavras, o prefeito não tem que, a priori, e com base na lei, dizer porque ele está contratando temporariamente ou não, isso é uma aberração. Sabe por quê? O que nós fazemos na nossa casa, que é um ambiente privado, eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que não seja proibido por lei. Eu, privado, o dinheiro do meu salário, eu posso jogar pela janela, eu não posso rasgar dinheiro, que é crime tipificado. Mas se eu quiser chegar na janela ali do Galo, ali no Ingá, pegar todo o meu salário e jogar pela janela para os pobres, ninguém vai me prender por isso, a menos que eu cause problema no trânsito. Vai ter um monte de gente tocando tapa, mais do que manifestação anti-Copa, anti-FIFA, vai ter tapa na frente da casa dele se ele anunciar que vai jogar dinheiro pela janela. Mas desde que não seja proibido por lei, no plano do privado nós podemos fazer tudo. No plano público, eu só posso fazer de acordo com o que está definido em lei. E na realidade, a lei aprovada pela Câmara, apesar dos argumentos contrários de Valdec, de Leonardo e de Renatinho, e eu desconfio que você, mas a gente dá uma checada, isso não tem relevância para mim, nós aprovamos, nós desconhecemos, sabe por quê? Porque o líder levanta a mão e todo mundo vota, porque é lealdade devida ao prefeito. Amanhã eu vou comentar um pedido que a mim foi feito hoje pelo Cal. Eu compreendo o papel do Cal, assim como compreendia o papel do líder do governo Macedo quando estava aqui. Ganha cargo adoidado, ganha secretaria e ainda dizem que por Magalhães, o nosso querido amigo, vir para cá, vai virar secretário de assuntos aleatórios, exploratórios de petróleo, gás e congêneres. Vou convidar Vossa Excelência, se for o caso, para ser meu conselheiro. Não, conselheiro eu posso ser sempre. Desde que não diga que eu entrei no PP, pro bem eu aconselho qualquer coisa. Vereador, para concluir, vereador. Vou concluir. Ficou com ciúme, né? Não, vereador. Se tivesse convidando Vossa Excelência para... Vereador, são 8h15 da noite e a gente está aqui desde 5 horas da tarde. Eu, não, por exemplo, desde 5 não. Eu estou desde 5. Mas Vossa Excelência é um, o coletivo não está desde 5. Então eu sou E 6, 7 no mínimo, 6, 7 no mínimo não tem instalação da sessão.
A sessão foi instalada depois. Vereador Renatinho, responde o vereador Paulo Eduardo. Então vamos terminar. Na realidade, o que a gente estava discutindo aqui, pessoal? O Cal hoje chegou para mim e disse assim: Paulo, tem aí uma proposta do governo muito simples. Muito simples. Você acha que tem algum problema a gente votar? Eu falei: qual é a proposta do governo muito simples? Aquela que trata do enterramento da fiação. É simples. É claro que é simples. Eu quero saber qual é o tratamento que a Casa, enquanto Poder Legislativo, Galo vai entender o que eu estou falando. Porque Galo aprovou com a minha ajuda, no firmado com obrigação, a lei de fiscalização de tempo e fila de banco, mas sabe muito bem que se a fiscalização não for lá para olhar o banco, olhar a fila e autuar, ninguém respeita a lei. O Rodrigo mandou. O Rodrigo sabe que o mundo, Bruno, eu não vou falar com o Bruno não, porque o Bruno é suspeito. É um menino sectário, é um tucano que se orgulha de ser tucano e que acha que tudo que o PT faz está absolutamente errado, então ele é suspeito. Eu vou chamar o Ronaldo, que é um cara mais ponderado, o Emanuel Rocha, o Galo, do PROS. Tem prós e contras, mas ele é do prós. O vereador Emanuel do Solidariedade. Ele nunca é do contras, ele é sempre do prós, né? Prós governo, prós prefeito. Ele pode ser um progressista. Mas olha só, o que eu falei pro Cal? Cal, eu não tenho a menor dúvida que isso é importante. Mas você sabe qual é o problema? Godofredo mandou uma lei para essa casa em 2005. Lembra, Galo? 2005. Que dava 10 anos para que nós teve emenda de vários vereadores. Essa do centro, inclusive, eu acho que foi do Felipe, nem me lembro direito, aí teria que ver o detalhe. Hein, Rúbia? Volney, né? Volney. Mas ela é de 2005, Rúbia. 2005. A lei de 2005 do Godofredo definiu um prazo de 10 anos. Essa conta é fácil. Bruno não é isento. Eu vou perguntar ao Ronaldo. Ronaldo, 2005 mais 10 dá quando? 2015, gozado, né? 2015 é quando, hein? Ano que vem. Não enterraram nada. A prefeitura tem uma lei aprovada em 2005, autorizou a instalação de postes em frente ao prédio da NASA. Podia enterrar, né, Adi? Podia começar pelo prédio em frente à NASA. Queria anunciar a presença do ex-secretário ali na galeria de imprensa, Adi Mota Filho. Ex-vereador no passado. Vou concluir. Paulo, deixa eu falar uma coisa sobre esse assunto. Realmente, esse tema... Não vai negar que a prefeitura tem autorizado postes novos em frente do prédio da NASA e do prédio que está em frente ao Rio Não estou negando a Vossa Excelência, pelo contrário, acho que a Vossa Excelência tem razão. Eu pedi, inclusive, ao Legislativo hoje que pegasse o projeto de lei do ex-prefeito Godofredo Pinto, para que eu faça amanhã um estudo com relação à proposta nova e ver quais são as interseções, se é possível a gente... Não tem interseção, meu amigo. Rodrigo não vai, porque não com a ajuda do pessoal. Não vai dizer que a roda vai ser inventada por ele. Eu quero saber o que o governo do Jorge e o que o governo do Rodrigo fez para fazer vigir a lei do Godofredo. Assim como o Galo faz as tripas coração e na fazenda e exige fiscalização do tempo em fila. Senão o que a gente serve aqui? É um tema que nós discutiremos. Não. Fala para Rodrigo. Devolve, se Vaqueira quiser, devolve isso e pede ao Rodrigo a regulamentação, se ele acha necessário, da lei do Godofredo.
militado no PDT ao longo desse tempo vai confessar de público que não fez lá atrás a regulamentação que queria. É a única justificativa, Galo, para a lei não está sendo cumprida. Para mim, a lei é auto-aplicável. Eu fiz, inclusive, uma emenda. Rubem tem que pedir ao Rubinho, no arquivo, a recuperação do processo legislativo, porque isso é... Qual é o nome que vocês, advogados, usam? Teleologia, é isso? A origem, a vontade do legislador. O que o legislador, nós queríamos na época que nós discutimos a lei? Eu fiz uma emenda. Não sei se a Dita estava no governo, eu fiz uma emenda. O Godofredo estabelecia 10 anos, com uma certa hierarquia ao longo da cidade, porque tem lugares onde a escala é maior, tem lugares onde a densamento é pequeno, não tem sentido eu pedir enterramento de Pelutiba, onde eu posso, sem muita agressão, fazer uma fiação aérea, costeamento, etc. A emenda que eu fiz é o seguinte: era 10 anos o prazo definido pela lei, aprovada por nós, no Godofredo. Eu estabelecia que em 2 anos, as concessionárias de serviço público deveriam apresentar à prefeitura. Que órgão da prefeitura? Secretaria de Urbanismo, combinada com a Secretaria de Serviços Públicos, apresentar o seu planejamento executivo da tarefa. Porque não adiantava eu definir 10 anos, e depois, quando chegasse no final dos 10 anos, vem cá, você fez o quê? Eu sei o que eles estão fazendo. Os niteroenses estão horrorizados com a poluição visual, que corta árvores para poder privilegiar cabos e mais cabos de concessionárias. As nossas calçadas são sistematicamente quebradas por enterramento de cabos de concessionária. E os nossos postes matam. Cadê a linguagem usada por Renatinho, que gosta de falar isso? Assassinam as árvores. As nossas árvores estão perdendo a sua beleza, porque tem uma prioridade entregue à própria ampla, de privilegiar os cabos sem galhos. Então as árvores são mutiladas, do seu ponto de vista paisagístico, e o oxigênio que a gente precisa respirar de árvores bem cuidadas são agredidas, porque a prevalência de uma poluição visual e tecnicamente insustentável numa cidade que tem um orçamento de 1,8 bilhão para esse ano, que é considerada uma cidade de altíssima qualidade de vida, e nós estamos deixando, porque nós adotamos uma medida iniciada no plano das intenções, mas não na prática pelo Godofredo, em 2005. Então, se Rodrigo quiser discutir, vai discutir as medidas tomadas pelo governo e tomadas ou não pelas concessionárias, que permitiram a nossa cidade, quase 10 anos depois da manifestada intenção. Sabe qual é o problema? Eu, enquanto legislador, Galo, eu posso criar dificuldades para vender facilidades. Sabe o que deve ter acontecido? Pode ter acontecido da Ampla e outras empresas concessionárias estarem vendo que está chegando o prazo de 10 anos, o ano que vem, e aí, quem sabe eu combino com o gestor de plantão fazer uma lei que dê mais 20, que dê mais 10. E eu continuo assistindo de maneira inconsequente e irresponsável a nossa natureza, no que diz respeito às árvores na rua, ser mutilada. Não dá. Então não é um projeto simples. A sua vontade de ajudar o governo no encaminhamento da votação, ela conta com a minha simpatia, mas eu só tenho cara de bobo. Só cara. Eu não sou bobo. Eu tenho memória, nós participamos desta história junto, e todo mundo sabe, ou deveria saber, recorrendo ao processo legislativo, que nós éramos às vésperas de uma cidade com boa parte da sua fiação de energia, Emanuel, de telefonia enterrada. Qual é o ano?
É 2006. 2006? Pois é, não é tanto tempo assim, então tem um tempo a mais. Concluir, vereador. Era 10 anos, não era? Pois é. Tinha que ter regulamentação? Tinha que ter regulamentação. Vereador, concluir, vereador. Não, mas Vossa Excelência, que é um advogado, inclusive lembra do número da carteira da ordem? Lembro. Qual é o número? A minha? Não, porque no outro dia você criou um embaraço para o nosso presidente, eu vi. 55225, é muito 55225. É muito antiga. É a OAB do Rábula, Emanuel Rocha. Vereador, vou concluir, vereador. Vou concluir, eminente Rábula. O que eu estou dizendo é que uma lei que exige regulamentação, eu nem lembrava disso. Pois é, não foi regulamentado, então não vale. Então não vale? Claro que pode. Então regulamente e não amplie o prazo. Aí chega, discute com os camaradas e diz, como ninguém regulamentou, que tal dar a eles 10 anos? E nós vamos assistir a nossa cidade e as nossas árvores continuar sendo mutiladas. Está entendendo, Cal? Então quando eu divirjo, Vossa Excelência, que amanhã a gente vamos juntos dar uma estudada nesse projeto. Não, pois é, mas você viu quanto tempo você me pediu e quanto tempo eu falei? Não, sem dúvida alguma, eu tenho Pois Vossa Excelência. Agora, quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, vamos conversar amanhã sobre esse assunto, logo antes, umas 15, 16 horas, que Vossa Excelência puder, evidentemente, para a gente tentar equacionar esse tema. Pois é, mas quando eu chego e digo, e disse imediatamente, quando você falou, tem um negocinho simples aí. Nós fomos na mesma legislatura que analisou essa lei. Daí a Rúbia confirmou. A coisa que Vossa Excelência não fez foi comer um camarão lá em casa. Pois é, mas esse é o problema. Se Vossa Excelência, quem sabe, prestasse mais atenção no que eu digo, talvez eu já tivesse comido camarão na sua casa há mais tempo. Já está convidado. Mas aí Vossa Excelência não ouve, depois quer que eu vá comendo camarão. Estou aqui ouvindo, pô. E ele só dá camarão especial pro prefeito. O cara está dizendo que o pessoal só pode comer sardinha, vereador, para concluir. O pessoal só pode comer sardinha? Não é verdade, não. Concluir, então, vereador. na realidade, pessoal, nesse final de sessão, mais uma vez, eu estou discutindo que a gente perde sucessivamente a oportunidade de se valorizar enquanto poder. Então não é problema de implicância. É uma leizinha sobre enterramento. Que leizinha sobre enterramento? Nós temos que analisar por que nada foi feito para exigir das concessionárias, desde 2006 ou 2007, quando a Rúbia falou aí. Sim, mas o mesmo executivo está mandando como se o mundo começasse agora. O mundo começou agora. Nós não temos nenhuma legislação tratando esse assunto. Eu vou anular a lei do Godofredo e dizer que o mundo sadio, ambientalmente sadio, com árvores preservadas, começa a partir da chegada do Rodrigo ao governo. Não é que Rodrigo tenha sido um péssimo vereador, eu sei que foi. Eu sou testemunho disso. Quem é da base jamais vai dizer isso em público. Aliás, alguns têm medo até de dizer privadamente. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu faço parte de um poder. E no que depender de mim, da bancada do PSOL, nós vamos exercer plenamente esse poder no sentido de valorizá-lo. Eu acho que a valorização do poder, enquanto poder legislativo, ele atende não é só a bancada do PSOL. Vereador, o que eu estou sentindo aqui é que nós somos a maioria, a bancada, a maioria aqui, Vossa Excelência está sozinho. Aqui, ó. A bancada do governo está toda aqui, vota contra Vossa Excelência. Duvido o Galo votar contra mim nesse tema. Duvido o Ronaldo votar contra mim nesse tema. E, aliás, nem o líder com aquele rosto de paisagem terá coragem de votar contra mim neste tema. Em outros pode ser. Vossa Excelência, minutinhos, já que Vossa Excelência colocou sempre a ampla, né? Que infelizmente a ampla é sempre assunto a ser discutido aqui, tem unanimidade aqui. Eu acho que é uma das poucas propostas aqui que a rejeição aqui é totalidade. Só para dizer a Vossa Excelência, em janeiro do ano passado, eu aprovei um projeto de lei que foi sancionado pela Câmara, que a ampla não poderia colocar poste numa calçada inferior a 2 metros. Janeiro do ano passado. Eles descumpriram essa legislação, eles foram
eles receberam a lei, porque o executivo mandou, eu vi a documentação, a prefeitura não fiscalizou, e ano passado, de setembro a novembro, a Alameda, Paulo Eduardo, eles em calçada de 60 centímetros, você vê, com a lei em vigor, ela está em vigência, eles colocaram um poste, vieram posteando a Alameda toda em calçada de 60 centímetros. A falta de respeito dessa empresa e a falta de fiscalização. Simplesmente eles colocaram assim, como a lei ninguém cumpre, então nós não vamos cumprir lei nenhuma, vamos colocar em calçada de 60 centímetros. Se você vê a Alameda, eles foram posteando lá da descida da caixa d'água até aqui. Houve troca de poste e não respeitaram a lei, simplesmente atropelaram. Espero que não seja com a conivência da prefeitura, né? Que você não pode saber que tem uma lei que está em vigor, que foi sancionada em janeiro, 6 meses depois eles não obedecem uma legislação e colocando poste uma calçada de 60 centímetros. Eu acho que Vossa Excelência tem razão. A minha proposta é muito simples, presidente Emanuel Rocha. Vamos fazer um pacto entre nós. Não tem base nem tem oposição. Uso do solo. Não tem base nem tem oposição. Lei aprovada por nós, sancionada pelo prefeito, tem o direito de vetar. Ele pode assumir o lado que ele está, vetando uma lei nossa. Mas se a lei for sancionada, vamos firmar um pacto entre nós. Ou a fiscalização da prefeitura põe a lei para ser cumprida, ou nós não votamos nada do governo. Vocês têm coragem de assumir esse pacto? Porque é a cidade. Vereador, tem que botar a lei no solo, botar a lei de solo. Ele está ocupando o solo público, então vamos votar a favor de que tem que pagar uma taxa à prefeitura. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte. Obrigado. Pagar uma taxa à prefeitura. Obrigado. Estou recebendo, é bom. Tem que pagar uma taxa à prefeitura, a gente paga. Tem inclusive aqui as razões do veto. A gente tem sempre que agradecer a Secretaria da Mesa Diretora. Os dados do processo legislativo vamos ter que pegar com o Rubinho, que com certeza, pedindo a ele, em algumas horas ele... já está ali, ó. O Rubinho não é mole não, cara. Ninguém sabe quem é Rubinho, né? Só a gente sabe. Pois é. Estou aqui já com o projeto de lei. Na realidade, a gente pode assumir alguns pactos entre nós. Olha só, os vereadores, não importa que vereador foi, aprovaram uma lei. O prefeito sancionou. Ou a prefeitura se organiza para fazer cumprir a lei aprovada, ou nós, e aí é pacto, para que a gente se respeite entre nós. A gente chega e diz para o governo, olha só, você vai ter que dizer cal, os vereadores não estão gostando. Tem essa e essa e essa lei que foi aprovada, foi sancionada pelo governo e que não está sendo obedecida na cidade. Para que a população tenha respeito, pode nem concordar com a gente. Pode achar que Paulo Eduardo fala demais. Tem gente que, igual você que acha que eu falo demais, tem um monte de gente da população que acha que eu falo demais.